Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Teoria dos Seguros ou Teoria do Risco. Na aula de hoje daremos prosseguidade a nossos estudos em resseguros, analisando agora o segundo tipo de contrato de resseguro proporcional ou automático, que é o de excedente de responsabilidade, também conhecido por surplus, tá? Nesse tipo de resseguro, tá, a proporção em que os prêmios e os sinistros são divididos varia de risco a risco. Então lembra, anteriormente vimos o cota à parte, onde eu tinha um percentual fixo que era aplicado a toda a carteira. Agora eu tenho uma variação dependendo de cada risco. E como é que ocorre essa variação? Está relacionada a algo chamado importância segurada, ou seja, o valor do bem que está descrito lá na apólice, tá? E aí você tem esse valor e a cedente, ou seja, a seguradora original, tem um limite de retenção ou limite técnico, tá? Que a gente chama de LT, que é o que? Nada mais, nada menos do que o montante máximo de importância segurada que ela quer, aceita ou pode, tá, segurar. Então, como é que funciona? Para cada apólice que a gente tiver, para cada apólice individual lá, você vai olhar se a importância segurada é menor ou igual ao limite técnico, está dentro da capacidade da seguradora. Então, totalmente responsabilidade da seguradora. Agora, quando a importância segurada ultrapassa, é maior do que o limite técnico, aí você tem a divisão de sinistro e prêmio na proporção R tal que, tá? Lembrando que R é retenção, a seguradora vai ficar com esse percentual, LT sobre importância segurada. Quer dizer sempre o quê? Que ela fica até o limite técnico. O que passa do limite técnico vai direto para a resseguradora, tá? Obviamente, o que passa é 1 menos a retenção, tá? Então, obviamente, quanto maior a importância segurada, maior a responsabilidade da resseguradora. Tá? O valor do sinistro retido de uma apólice aleatoriamente selecionado, ou seja, eu peguei uma apólice qualquer lá da carteira, então tive um sinistro. Qual vai ser a responsabilidade da seguradora? Ora, depende não do valor do sinistro X, e sim da relação entre importância segurada e o limite técnico. Se a importância segurada é menor ou igual que o limite técnico, todo o sinistro é arcado pela seguradora. Caso contrário, nós temos que ela arca só com um percentual. Já a resseguradora, nos casos que a importância segurada é menor que o limite técnico, ora, ela não vai arcar com nada, porque todo X está lá com a cedente. Enquanto que se passar a importância segurada do limite técnico, o restante que não é arcado pela seguradora vai direto para a resseguradora, tá certo? E aí a gente denomina de pleno de retenção, tá, online, a importância máxima que a cedente pretende reter para cada risco. E é também a unidade de medida do contrato de resseguro automático e de excedente de responsabilidade, tá? E aí quais são as vantagens desse tipo de contrato, tá? Em parte, ele está resolvendo o problema da perda de prêmios lá do cota à parte. Lembra que para pequenos sinistros, tá? Pequenos seguros, pequenos valores, lá no cota à parte, a seguradora até poderia dizer, não, ó, isso é pouco, então eu posso arcar com tudo isso. Por que ela quer arcar com tudo? Porque quanto maior a responsabilidade, maior o lucro. Só que no cota à parte, não importa o valor da importância segurada, é se está naquela carteira ou não. Então, qualquer valor, seja 100 de importância segurada, seja 1 milhão, 20% de cessão, 20% vai ser cedido do 100 e do 1 milhão, tá? Então, aqui, como é só a partir de um limite que eu cedo algo, então a seguradora está tendo um controle maior sobre o que é que ela está repassando para a resseguradora, tá? E, obviamente, como eu tenho um limite, um teto de o que é que eu estou segurando, eu não vou segurar nada além daquilo, eu consigo maior estabilidade e homogeneidade. Meus riscos dentro daquela carteira ficam mais parecidos, tá? Desvantagens é, obviamente, como eu tenho que olhar sinistro a sinistro, né, a cada contrato o valor da importância e fazer essa divisão não é automaticamente 20% para todo mundo, tem gente que vai ser 20, tem gente que vai ser 50, tem gente que não vai ser nada, dá um pouco mais de trabalho e gera mais custo administrativo, operacional,
tá? Para fazer toda a operacionalização. E uma observação é que normalmente você tem esse tipo de seguro quando você tem, por exemplo, seguro de propriedade. Pensa num seguro de incêndio, tá? Que é uma coisa bem heterogênea. Como assim? Pô, eu tenho lá numa carteira, eu tenho um bairro que compõe minha carteira e eu tenho que os imóveis naquele bairro variam entre 150 e 30 mil reais. Só que aí tem um cara que chega lá, compra umas 4 casas, destrói tudo, constrói uma mansão avaliada em 5 milhões de reais. Pô, se eu tenho essa mansão lá de 5 milhões, isso vai totalmente contra o valor dos outros imóveis que eu estou segurando na região, entre 150 e 300 mil. Então isso vai transformar a carteira em heterogênea. Você vai aumentar sua variabilidade, vai aumentar o risco em questão ali. Então, se eu tenho esse tipo de resseguro e eu digo eu só vou ressegurar até, por exemplo, 500 mil, o restante que passa, os 4 milhões e meio, vai ficar de responsabilidade da resseguradora. Então, meus riscos são muito mais homogêneos, muito mais parecidos, eu tenho uma variância muito mais controlável dentro daquela carteira, tá certo? E aí, para a gente ver um exemplozinho rápido, aqui, se o limite técnico da seguradora é 5 mil unidades monetárias e foi pago um prêmio para esse seguro que é em questão de 80, com a importância segurada de 8 mil e ocorreu um sinistro bruto de 1.600, tá? Como é que fica a divisão aí entre seguradora, resseguradora, de prêmio e de valor a ser pago do sinistro, tá? E aí como é que a gente calcula lá o percentual de retenção? O R é simplesmente a divisão do limite técnico sobre a importância segurada. Limite técnico é 5 mil e a importância segurada é 8 mil. Fazendo essa divisão, dá 5 dividido por 8, que é igual a quanto? Você pode transformar esse em percentual se você quiser, ou pode utilizar assim, tá? Vamos utilizar assim. E aí, quem vai ser o prêmio de resseguro, por exemplo, tá? O prêmio de resseguro, quanto é que a seguradora tem que passar do prêmio que ela recebeu para a resseguradora, para poder ter esse resseguro de excedente de responsabilidade. Ora, se ela fica com 5/8, aquilo que é cedido são 3/8 do prêmio total de 80, que é igual a 30. Logo, aquilo, o prêmio que vai ficar na seguradora, ou seja, o prêmio retido, é de 50, tá? Seria a diferença. O prêmio retido é igual a 5/8 vezes 50 vezes 80, desculpa, que dá 50. Obviamente que a soma dos dois prêmios aqui tem que dar 80. E aí a gente faz essa mesma divisão para o sinistro. Ora, 5/8 fica com a seguradora e 3/8 fica com a resseguradora. Então, o que é da seguradora aqui? E o que é da resseguradora? A seguradora vai ficar com 5/8 do prêmio, 1.600. Isso daqui dá o quê? 16 dividido por 8 dá 2, 200 vezes 5, 1.000. Então, a resseguradora vai pagar o restante, que são 3/8 de 1.600, que é 600, tá? Então, há uma divisão bem clara de como é que funciona isso. Repare que o limite da seguradora sempre vai ficar, ela vai estar segurando até os 5 mil. Tudo que passa dos 5 mil, ou seja, os 3 mil restantes de importância segurada, ficaram a cargo da resseguradora. Logo, ela vai fazer jus àquelas indenizações e aqueles prêmios de 3 mil sobre 8 mil. Tá, exemplo 2 então. Você tem aí as classes de risco, tá? De 1 até 5, com importâncias seguradas diferentes, e tem o valor de cada um dos sinistros. E aí aplique o resseguro de excedente de responsabilidade com limite técnico igual a 100. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual dessas classes de risco vai ter efeito o resseguro e quais não vão ter. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que identificar é quem é que tem importância segurada acima de 100. E são quem? A classe 2, que é 150, a classe 3, que é 200, e a classe 5, que é 300. Todas as outras classes, ou seja, classe 1 e classe 4, o valor do sinistro
o valor da importância segurada é menor ou igual ao limite técnico 100, então não há aplicação de resseguro. Então o valor de sinistro que vai ter que ser indenizado pela seguradora é a totalidade. Aqui ela vai indenizar 50 e aqui ela vai indenizar 40. Não há resseguro em ação aí. Então onde é que vai importar o nosso cálculo? São nas classes 2, 3 e 5. Então vamos lá, 2, 3 e 5. O que é que a gente precisa ver em cada uma delas? Ora, na 2 a importância segurada era 150. Então qual vai ser o percentual de retenção ou de cessão? Tá? Vamos pensar no, como a gente está olhando para o lado do ressegurador, vamos olhar a parte de cessão. Como é que eu vou ver a cessão? Ora, é aquilo que passou do 100, ou seja, é 150 menos 100, é aquilo que passou, dividido, certo? Pelo total, para eu saber o percentual. Então é 150 menos 100 sobre 150, que dá 50 sobre 150, 1/3. Então quer dizer o quê? Que 2/3 de 150, 100, certo? Fica de responsabilidade da seguradora. Os 50 restantes vai para a resseguradora, tá? Mesmo procedimento para as outras duas categorias. 200 menos 100 sobre 200 dá 100 sobre 200, que é meio, e 300 menos 100 sobre 300. 200 sobre 300, que é igual a 2/3. Repare que conforme aumenta o valor da importância segurada, aumenta o valor da cessão. Por quê? O valor de retenção da seguradora é um número fixo, é 100. Então, tudo que passa de 100 vai para a resseguradora. Vamos pensar um sexto caso que a gente não tem aí, que fosse 1000. Quanto é a responsabilidade da seguradora? Continua sendo 100. Tudo que passa de 100, 900 vai para a resseguradora. Então, que é cedido 9 sobre 10. 9 décimos, 90% seria cedido e apenas 10% retido, tá? Então, se a gente tem aqui que esse é o percentual de cessão, aí a gente pode calcular tanto o sinistro que foi cedido, né, como o sinistro que foi retido. O cedido de parte da resseguradora e o retido de parte da seguradora. Então não é 1/3 que vai ficar para seguradora? Para resseguradora, desculpa novamente. Então se o sinistro foi de 150, 1/3, 50 é da resseguradora. Quanto é o percentual da seguradora? 100. Na classe 3 nós temos 20, onde é dividido meio a meio. Então eu tenho 10 cedido e 10 retido. E na classe 5 o sinistro foi 30, tá? Então 2/3 vezes 30 vai dar igual a quanto? Isso é igual a 20. O restante, que seria 1/3 vezes 30, 10, é o sinistro que fica com a seguradora, tá? Eu acho que ficou clara a ideia de como é que funciona essa aplicação do excedente de responsabilidade, tanto para dividir o prêmio, como para dividir o valor dos sinistros, tá? É sempre a ideia de focar, eu tenho que sempre calcular esse percentual, tem a formulazinha do limite técnico sobre importância segurada menos limite técnico, tudo isso dividido por importância segurada. Não precisa decorar essa fórmula, é só focar na parte numérica bruta do limite técnico. A seguradora só arca até ali, tudo que passa de importância segurada, o restante é cargo da resseguradora. O que você só precisa fazer é, obviamente, transformar a parte de cada uma em um percentual para poder multiplicar pelo prêmio e pelo sinistro, para assim obter o percentual de cada uma delas, tá? Obviamente eu não preciso obter as duas. Se eu tenho uma, o restante fica a cargo da outra. E aí como é que funciona de fato a distribuição de sinistro retido, que a gente viu lá atrás no cota parte e aqui no surplus? Ora, a parte que cabe à seguradora, tá, em um resseguro de excedente de responsabilidade, vai funcionar como? Parecido com o que a gente viu lá. Mas lembrando que
No cota parte sempre era aplicado. Aqui não, aqui vai ficar definido por partes. Se a importância segurada é menor, não tem aplicação nenhuma de percentual. Se a importância segurada é maior que o limite técnico, a gente vai aplicar o percentual lá, Rzinho, que nem a gente fez no cota parte, ao valor do sinistro. Calculando a derivada desses dois pedaços, tá? Porque essa função acumulada está definida por partes, tá? Dependendo do intervalo aqui desse importância segurada do limite técnico, vai variar. Calculando a derivada para obter a densidade, a gente fica a mesma ideia. Derivada de f de x, f de x. Quando a gente tem a retenção R, você vai fazer a derivada e vai sair o Rzinho, tá? E a esperança, tá? Vai ficar da mesma forma. Quando eu tenho importância assegurada menor que limite técnico, não há mudança na esperança. Quando eu tenho, vai aplicar o limite de retenção ao x, somente isso, tá? E isso, obviamente, vai refletir lá na carteira agregada. Não tem muita diferença no caso do cota parte, é só a gente se tocar que não é todo aquela apólice que é afetada pelo percentual. A mesma ideia é aplicada ao sinistro cedido, e a esperança lembra que o sinistro cedido é zero quando a importância segurada é menor que o limite técnico. Então a gente só está olhando quando a importância segurada é maior que o limite técnico. Isso daqui é o percentual de seção, ou seja, C, que é igual a 1 menos R. E o cálculo funciona da mesma forma que o cedido lá no cota parte, tá? E aí fica como exercício para vocês, como é dada a distribuição acumulada e a densidade de probabilidade do sinistro cedido, tá? Vocês podem fazer se espelhando ali no caso do sinistro retido. E aí um último exemplo um pouquinho mais extenso para nós podermos trabalhar com a carteira grande com surplus, tá? Então vamos lá, vamos começar a levantar as informações. O limite técnico é 80. Então onde é que vai ser aplicado o limite técnico? Somente nas duas últimas categorias. Olha lá embaixo, logo para a importância segurada, ó, 105 mil. Aqui você vai ter resseguro. Nos restantes, não há resseguro. Aí a gente vai ter taxa pura de seguradora, taxa comercial da resseguradora, comissão de resseguro, tá? Quando a gente for fazendo as contas, eu vou relembrando cada um desses conceitos. O sinistro agregado possui a distribuição por ação composta que pode ser aproximada por uma normal, tá? Então vejam quanta informação. O número médio de sinistros anuais lambda é aproximado pelo número observado de sinistros, tá? Então a gente está usando o método dos momentos de olhar o que aconteceu na minha amostra e usar isso como estimador para o meu parâmetro. Mesma coisa, tá? A gente vai usar os momentos amostrais, ou seja, o método dos momentos, não é máxima verossimilhança que a gente está usando aqui, para aproximar esperança de x, esperança de x2, e eu preciso disso, obviamente, para ver quem é a esperança e variância do meu S coletivo, tá? Para a gente poder fazer a aproximação normal, e aí, tá? Ele está dando o número de apólices e o número de sinistros, que é grande, então eu posso fazer a aproximação normal. Para quê? Para finalmente calcular o que ele pediu, tá? A probabilidade do sinistro ultrapassar o prêmio, por isso que a gente tem todas aquelas taxas para ver quem é o prêmio, com e sem resseguro. E aí a gente vê se realmente para a seguradora está compensando fazer o que? O resseguro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que ele diz é o que? A gente vai ter que ficar voltando. Que para a gente fazer alguma coisa aqui, a gente vai começar por aqui. O número médio de sinistros, porque eu preciso saber quem é o lambda e eu preciso calcular a esperança x e esperança x ao quadrado para chegar tanto no prêmio, tá? Eu preciso saber quem é a esperança de S call para obter o prêmio partindo das taxas, como para calcular a variância e aí fazer o cálculo da normal. Então, quem é o número observado de sinistros pelo método dos momentos amostrais, tá? Eu vou olhar simplesmente na minha amostra quantos foram observados, que são esses valores aqui, ó, 100, 75, 45, 35, 8 e 1, e aí eu vou usar isso para aproximar o lambda, que é o número observado de sinistros esperado, né, médio.
Então eu vou simplesmente somar 100 mais 75 mais 45 mais 35 mais 8 mais 1, e isso é 264. Que é isso? Número observado de sinistros. E aí, usando o método dos momentos, eu vou estimar o meu parâmetro como o que eu observei. Então eu estou dizendo, olha, a média, o número médio de sinistros observado, a frequência foi 264 nesse período. Então eu vou usar isso como estimativa para o meu lambda, tá? É uma forma da gente fazer isso quando eu não conheço vários períodos. E aí, dado que eu tenho, tá? Só uma coisa, a gente está primeiro usando, vamos calcular primeiro com sem considerar o resseguro, certo? Então pronto, obtive a quantidade de sinistros média esperada. E agora, para calcular o prêmio, o que é que a gente precisa fazer? Eu preciso saber o total de valor que eu estou segurando, né? Isso a gente viu lá no capítulo de tarifação. Se não lembra, volta lá para a aula de tarifação. A gente precisa saber a importância segurada bruta total. Então eu vou voltar aqui e olhar que a importância segurada é 10, 30, 50 até 5.000. Só que eu tenho várias apólices. 2.000 apólices de 10, 1.500 de 30 até 20 de 5.000. Então eu preciso fazer o quê? Multiplicar cada apólice pelo seu valor. E aí ver quanto é que a minha carteira no total está segurando. Então, como é que a gente vai fazer? A importância segurada bruta total é igual a... Primeiro a gente tem 2.000 apólices com valor segurado de 10. Depois nós temos 1.500 apólices com valor segurado de 30. Depois 900 apólices com valor segurado de 50. E aí você faz isso, eu não vou escrever todos, que não vai caber aqui, tá? Sem usar duas linhas, até as últimas 20 apólices com valor segurado de 5.000. Multiplicando todo mundo e somando, confiram aí para ver se está direitinho o valor, tá de acordo com a tabela dada na questão. Nós temos que a importância segurada bruta, ou seja, tudo aquilo que eu estou segurando, está nesse valor de 282. E a gente tem que, o que facilita a nossa vida, que quando eu tenho um sinistro, ele é igual à importância segurada, tá? Não tem distribuição de sinistro X aí para complicar a nossa vida mais um pouco. Tá, então se na minha carteira a gente tem tudo isso de seguro, agora a gente pode aplicar a taxa pura para encontrar o prêmio puro. O prêmio puro vai ser dado por quem? O prêmio puro é a taxa vezes a importância segurada bruta total. Foi o que a gente viu lá em tarifação. A taxa é de 7% vezes 282.000. Calculando isso, nós temos que o prêmio, ou seja, aquilo que a seguradora recebeu dos segurados para fazer frente às indenizações dos seguros, é de 19.740. Então isso foi o que a seguradora de fato recebeu, tá? E aí, para fazer a aproximação amostral, o que é que a gente vai ter que calcular? Os momentos amostrais, porque eu tenho aqui o que? Na minha carteira, várias importâncias seguradas diferentes, com vários valores de sinistros diferentes. E aí qual é o problema? A gente não tem, né, probabilidade, a gente não tem distribuição de X probabilidade. O que é que a gente faz aqui? A gente está falando número de apólices, tá? Eu falei, a gente vai usar aproximação normal, mas é risco individual. Eu falei risco coletivo, mas a gente tem número de apólices, número de sinistro, poderia falar indenização constante, tá? Aqui a gente está fazendo, digamos assim, uma coxambrada das duas coisas. Como a gente está falando por ação composta, obviamente que é um modelo de risco coletivo, tá? Mas o que a gente tem que entender, tá? Que é um pouquinho complicado e a gente não viu nenhuma questão dessa ainda, é que quem é que a gente vai tratar como valor médio de um sinistro? A gente conseguiu calcular o prêmio puro de 19.740, só que a gente precisa saber quem é a esperança de X e a esperança de X2
Para quê? Para ir colocar lá na fórmula e conseguir construir as minhas probabilidades que a questão pede. Só que o que a gente tem é, na verdade, um bocado de importância segurada e o número de sinistros e o número de apólices. É só isso que a questão dá. Então, quem é que vai ser essa média para a gente? A gente vai, na verdade, calcular uma forma de média ponderada para saber o valor médio de um sinistro, tá? Então, a gente vai calcular quanto é o valor médio de um sinistro. E como é que a gente calcula isso? Ora, no primeiro caso, a gente teve o quê? 100 sinistros no valor de 10. Então, eu tenho 100 sinistros no valor de 10, 75 sinistros no valor de 30, 45 sinistros no valor de 50, 35 no valor de 80, 8 no valor de 100 e 1 no valor de 5.000, certo? Então eu estou fazendo o que? Eu estou calculando aqui, pegando cada sinistro que eu observei, que foram 100 no valor 10, 75 no valor 30, e estou multiplicando e somando tudo isso. Então esse número todinho aqui que a gente está calculando é o tanto de dinheiro que foi gasto com o quê? Com indenização. Isso é o total de sinistros que foi pago naquela carteira. E aí eu vou calcular quanto é que foi o valor médio de um sinistro que eu tive que pagar. Então eu peguei, somei todos os sinistros e vou dividir pela quantidade de sinistros. Quantos sinistros a gente teve? 264, que é a soma exatamente desses pesos aqui. 10, 30, 50. E aí calculando isso, a gente obtém o valor 53,41. Isso daqui, pessoal, que a gente está chamando de momento amostral. Eu calculei o valor médio de um sinistro e agora eu estou aproximando, certo? A minha média populacional, X, valor do sinistro, esperança de X, por esse valor da minha amostra. Tá? Por isso que ele diz usar os métodos, os momentos amostrais para aproximar. Que a gente não tem distribuição de X, a gente não tem essas informações na questão. E a gente vai fazer o mesmo processo para aproximar o valor de esperança de x ao quadrado. Ora, e qual vai ser a diferença do que a gente acabou de fazer aqui? Que para calcular o momento amostral e esperança média de x ao quadrado, né? Eu só tenho que pegar cada valor de x, que foi 10, 30, 50, 80, 100 e 5.000, e elevar ao quadrado. E aí, fazendo tudo isso, a gente vai obter que esse valor é igual a 96.568,18, tá? Se você tá meio perdido nessa questão do método dos momentos e tal, dá uma voltada lá nas aulas de inferência que vocês fizeram no material de vocês, tá? Ou revisa aí na internet essa questão, tá? Que é exatamente isso que a gente fez para conseguir resolver esse problema. Como eu não tinha as informações da distribuição exata de X nem de lambda para usar meu modelo, eu aproximei tudo pelo meu conhecimento da carteira. Calculei esperança de x ao quadrado e lambda, tudo usando as informações da minha amostra. Então, dado que nós temos essas informações, nós podemos finalmente calcular o quê? A esperança de S e a variância de S. Quem é a esperança de S na população composta? Lambda, esperança de x, não é isso? Lambda é igual a 264. E quem é a esperança de x? 53,41. Calculando isso, a gente vai ter 14.100. E fazendo variância de S, que é lambda, a esperança de x2, 264 vezes esse trambolhão que a gente achou, 96.568,18. Isso daqui, a variância é igual a 25.494.000. Isso implica então que
O desvio de S é igual à raiz disso, né, da variância, que é um total de 5.049,16. Então, dado que a gente tem o desvio e a média, podemos agora sim utilizar a aproximação normal para calcular o que ele pediu. Probabilidade de S ser maior do que P. Então, quem é a probabilidade do S ser maior do que o P? A gente vai fazer o quê? Subtrair média, dividir pelo desvio. Quando eu faço isso com o S, nós transformamos no anormal padrão. No caso do P, vai ser P menos a média, a esperança de S, sobre o desvio. Todos esses valores nós já calculamos. O prêmio, a gente viu que é igual a 19.740. Então, é probabilidade do Z ser maior que 19.740 menos 14.100, que é o valor da esperança de S que a gente acabou de achar, dividido pelo desvio, que é 5.049,16. Fazendo essa continha, é a probabilidade de Z ser maior do que 1.12. E aí você pode ir lá na tabela da normal ou em algum software e encontrar que essa probabilidade é de 13,14%. Então vejam, dado todas essas informações, se o prêmio cobrado for de fato esse, tá, com essa taxa 7, sem resseguro, existe uma chance de 13% de que os valores dos sinistros agregados ultrapassem o valor de prêmio cobrado, tá? Então, sem resseguro, essa é a chance aí de faltar dinheiro para a seguradora conseguir fazer o pagamento dela, tá? De indenizações. E aí vamos para o item B, que agora a gente tem o resseguro, tá? O que é que vai mudar então com o item B? A importância assegurada cedida. Importância assegurada cedida é aquilo que é repassado, tá, para a resseguradora pela cedente. Então, quanto é que vai ser repassado? Ora, quais são os casos em que temos que repassar? No último e no penúltimo. Aqui eu vou passar quanto? Eu não vou passar o que passa do limite técnico, que é 80. Então, dos 100 eu vou passar 20. E aqui eu vou passar 4.920. Então, quantas apólices a gente tem no valor de 20? São 160 apólices. E quantas apólices a gente vai ter no valor de 4.920, tá? Que isso é o que está sendo de fato repassado para a resseguradora. São 20. Fazendo tudo isso, então, a importância assegurada cedida é de 101.600. E aqui é o prêmio comercial de resseguro, tá? Que eu vou chamar de prêmio de resseguro. Isso daqui é o que a seguradora, a cedente, tem que pagar para a resseguradora aceitar fazer o seguro dessa importância assegurada aqui. E aí ele diz que a taxa é 10% e vai ser a taxa vezes a importância assegurada cedida. Tá? É sempre essa ideia, você pega a importância assegurada e multiplica pela taxa para obter o prêmio. Então, é os 10% que a resseguradora cobra, multiplicado pelo valor segurado de 101.600. Obviamente, isso é igual a 10.160. Só que existe um custo de resseguro, tá? Que qual é a ideia? Eu tenho que, voltando lá na questão para ficar claro, lembrar que a resseguradora paga de volta, né, ela indeniza a seguradora uma comissão. Por quê? Porque existem custos que são operacionais e custos administrativos que é operacionalizado pela seguradora para fazer com que o contrato de seguro aconteça. Então, esses 20% aqui é retirado do prêmio e devolvido à seguradora, tá? É como se fosse uma comissão de corretagem da resseguradora por parte para a seguradora, que foi quem fez todo o cálculo. Então, esse custo de resseguro
tá? Efetivo, ou seja, quanto que a seguradora vai ter que pagar, eu vou descontar os 20%. Então, 1 menos 20% vezes o 10.160 vai ser igual a 8.128. Então, isso daqui, tá? Como falamos, é o que de fato vai ser pago pela seguradora, pela cedente, a resseguradora, para finalmente ter o seu resseguro efetivado. E aí a gente tem que saber qual é o prêmio retido para saber aquilo que ficou na mão da seguradora. Porque se ela vai ter que passar a pagar esses 8.000 à resseguradora, a gente tem que ver o quê? Que do prêmio que ela recebeu, a gente tem que tirar o que ela pagou para a resseguradora. Quanto foi o prêmio que ela recebeu? 19.740, né? Aquela taxa que a gente calculou em 7% vezes a importância segurada lá atrás. E disso eu tiro os 8.128 que ela vai pagar. Sobrou quanto? 11.612. Então isso é o que de fato agora ficou nas mãos da seguradora. Então é para isso que, com esse valor, que a gente vai fazer a nossa comparação para saber se ela vai ter solvência ou não. Mas ó, agora eu tenho que calcular a esperança de x e esperança de x ao quadrado, mas quem? Retida. Por quê? Porque agora ela não vai fazer frente aos sinistros sozinha. E como é que vai funcionar esse cálculo? É parecido com o que a gente viu antes. Nós tivemos 100 sinistros no valor 10, 75 no valor 30, 45 no valor 50, só que aí chega na parte do resseguro. Nós tivemos 35 sinistros no valor de 80, que ok, vão ser arcados pela seguradora na sua totalidade. Só que a gente teve 8 no valor 100, só que quanto é que a seguradora vai pagar? 80. E tivemos um no valor de 5.000, mas quanto é que a seguradora vai pagar? Só 80. Ela só ficou com 80 naquelas 3 últimas classes, tá? E aí, dividindo isso por 264, nós temos agora que a nova esperança do sinistro retido não é mais 50 e pouco, é 34,1667, tá? Isso é a esperança do sinistro retido. Então, nossa média, veja, o valor médio do sinistro caiu. Mesmo que eu tivesse poucos sinistros de valores altos, vocês sabem que a média amostral ela é suscetível a altos valores, né? Faz com que ela tenha seu valor deformado. Então, o fato da gente podar esses altos valores com o resseguro de excedente de responsabilidade faz com que eu tenha a média mais estável. E aí, para calcular a esperança do x retido ao quadrado, mesma ideia. Vamos elevar os valores ao quadrado e calcular a média amostral. E aí, essa nova média vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1.786,36336. Também vai ter o seu valor diminuído em relação ao caso sem o resseguro, tá? 36336. Tá. Temos esperança de x retido, esperança de x retido ao quadrado. Vamos também, como a gente fez lá anteriormente, calcular quem? Esperança de S e esperança de e variância de S retido. Ora, quem é a esperança de S retido? É o cálculo do lambda esperança do x retido. Lambda continua sendo 264, esperança de x retido é 34, vírgula alguma coisa. Fazendo essa conta, nós temos que agora é 9.020. A variância, mesma ideia, do S retido. Lambda esperança do x retido ao quadrado, que vai dar
471, 600. Tirando a raiz disso, o desvio padrão do S retido é igual a quem? 686,73. Então, se a gente compara esses valores encontrados aqui com os valores encontrados aqui em cima, tá? Vejam que eles são realmente mais estáveis. A variância é menor, o desvio é menor, tá? A média é menor. Então, com esse excedente de responsabilidade, a gente consegue controlar melhor os valores da minha carteira. Ela está mais homogênea agora. Então, como é que a gente calcula a probabilidade para realmente saber vale a pena ter o resseguro? Mesma ideia anterior. Probabilidade do S retido ser maior do que o prêmio retido. Faz a padronização. Menos a média, divide pelo desvio padrão. No caso do S, que é aproximado por anormal, normal padrão. Prêmio retido menos a média do S retido dividido pelo desvio do S retido. Tá? E a gente já achou todos esses valores. Quem é o prêmio retido? É aquilo depois que eu tiro todos os valores de resseguro e vejo as comissões que voltam para a seguradora. 11.612. A esperança do S retido a gente calculou que é 9.020. E o desvio do S retido, faltou aqui, eu botei só o S retido, desvio do S retido, enfim, que foi de 686,73, né, que nós calculamos anteriormente. Fazendo o cálculo disso, é a probabilidade do Z ser maior do que 3,77. E você não precisa saber a tabela da normal de cabeça, mas você tem noção de que esse é um valor muito pequeno, de fato algo próximo a 0,01%. Então o que isso quer dizer, pessoal? Essa questão todinha que nós fizemos. Realmente, quando eu comparo o prêmio retido aqui com o prêmio retido, o prêmio, né, aqui, a seguradora está de fato recebendo menos prêmio, porque obviamente ela está repassando parte do risco, então ela não vai receber tanto prêmio, não vai ter tanto lucro. Mas vejam, isso faz com que nós saiamos de uma probabilidade de insolvência, ou seja, de não ter dinheiro com os nossos prêmios para arcar com o que a gente vai dever, tá? Ou seja, 13% de faltar dinheiro para pagar, enquanto que aqui com o resseguro essa probabilidade é de apenas 1%. Então você diminui o lucro, obviamente, diminui a retenção, mas você também está aumentando a sua capacidade de solvência e, obviamente, como você não aceitou os valores altos daqueles seguros, você pode agora ter uma outra carteira com mais indenizações. Só uma pequena correção, pessoal. A gente está falando prêmio puro, eu acostumado com a nomenclatura do Bowers, mas essa é do Ferreira. Então aqui é o prêmio puro, é aquilo que o Ferreira chama de carregamento estatístico, né? Já é para fazer frente às variações estatísticas, e por isso que a gente não está calculando média, sim, vendo essa probabilidade de o prêmio puro arcar, porque o prêmio puro é para arcar com a média e as variações estatísticas. Então realmente aqui não era pelinha, tá? Aqui é para ser o P de fato, que já é o pelinha vezes 1 mais θ. Isso daqui é o que é para fazer frente à indenização tão somente. Novamente, diminui o valor que você recebe, mas em compensação a nossa probabilidade cai de 13% para 1 em 10 mil. Tá certo? Então espero que tenha ficado claro como é que funciona e qual a utilidade dos resseguros de excedente de responsabilidade, que ao diminuir a variabilidade, ou seja, estabilizar a carteira, você consegue ser mais solvente, tá? Essas foram nossas referências. Ficamos por aqui. Até um próximo vídeo.